Olá, sejam todos bem-vindos novamente no Axians Connect, nosso podcast, trazendo sempre temas relevantes na área de negócios, inovação e tecnologia. Hoje, com super prazer aqui para receber a doutora Maria Fernanda Haddad, a Mafê, para a gente discutir um assunto extremamente relevante, super importante e atual, a saúde 5.0, né? Doutora Mafê, muito obrigado. Por gentileza, se apresente aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, para a gente saber um pouco mais de você. Juliano, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui, conversar com vocês e falar desse assunto da saúde 5.0, que é uma evolução do processo de cuidado dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, dos nossos pacientes. A saúde digital tem feito parte da minha vida de uma forma bastante intensa nos últimos tempos. Vou contar um pouquinho quem eu sou. Eu sou Maria Fernanda, eu sou formada em cirurgia pediátrica, eu sou médica formada na Unicamp, toda a minha formação lá, mas dentro do meu processo de cuidado do paciente, eu senti a necessidade de estudar gestão, porque eu queria melhorar o processo de cuidado, porque eu sabia que algumas coisas, só o meu conhecimento técnico não estava sendo suficiente. Aí eu fui lá, fiz pós-graduação na GV, fiz MBA, GV, faculdade Unimed, fui trabalhando, me aperfeiçoando com isso, e a inovação acabou vindo por esse processo. Tem muitas coisas acontecendo de tecnologia que melhoram o cuidado do meu paciente, o processo de gestão, do meu consultório. Eu também trabalho na saúde pública em Campinas. Então, essa tecnologia, ela vem vindo e é uma coisa que eu tenho estudado muito. E aí, assim, você falou da saúde 5.0, é um grande desafio. A 5.0, a saúde, é você trazer todas as tecnologias para o cuidado. Então, é isso que tem feito parte do meu dia a dia, como é que a gente agrega isso para o cuidado. Muito interessante. Até porque eu tenho um perfil tecnológico, né? Sou engenheiro da computação, e eu sempre vejo a tecnologia auxiliando ou sendo parte, ou uma capacidade a ser executada dentro de algum processo, seja na indústria 4.0, agora na saúde 5.0, né? Mas isso é interessante porque até as pessoas que nos escutam aqui, provavelmente, elas também imaginam isso, né? Agora, o advento da inteligência artificial, todo mundo falando, aplicada no dia a dia, mas essa capacidade, esse aumento da capacidade humana utilizando esse tipo de tecnologia, acho que está fazendo toda a diferença. Ninguém vai ser substituído, não vai acontecer. Não, isso é algo só como você contou um pouco da sua história agora, já, o nível de especialidade, a quantidade de conhecimento, a experiência, né, com toda a parte da sua carreira e com as pessoas que, né, os seus pacientes e todo mundo que você conheceu. Eu nunca vejo isso como sendo replicado ou sendo substituído por uma inteligência artificial ou algo assim. E nesse contexto agora, imagino que ela seja parte da saúde 5.0 no futuro. Você consegue dar para a gente uma visão de saúde 4.0, evolução para 5.0, com tudo esse adequa, assim, como é... Sim. É muito interessante como vem a evolução do cuidado, né? Até a década de 90, a gente tinha todos os processos de forma analógica, tudo no papel, o uso dos exames, na verdade, de uma forma também analógica. O raio-x, ele era uma folha, na verdade, impresso com prata, com algumas coisas, e você olhava. Hoje não, a gente tem isso de forma digital, a forma que está lá no computador, e a gente tem programas de software que melhoram a imagem daquele raio-x, daquela tomografia. Tem agora, softwares de inteligência artificial que me ajudam no diagnóstico. Então, isso é a evolução da saúde 1.0, vindo para 2.0, que foi o início do processo digital, o uso de prontuário eletrônicos, que isso aconteceu lá no final da década de 90, com o advento da internet. E aí vem a saúde 3.0, quando a gente começa a tratar dados, começa a ter uma informação. A saúde 4.0, ela é a gente usar algumas ferramentas de inteligência artificial, as mais simples, o uso de devices, o uso de ultrassom portátil, wearables, sim, dentro desse processo. Então, é você começar o processo de digitalização do cuidado, que ele vai desde o consultório com agenda eletrônica, com prontuários, os exames, o uso de ultrassom que eu falei, que a gente usa, que a gente chama de POC, que é ultrassom à beira-leito,
que eu faço ultrassom e eu vejo ele no meu celular. Então, coisas desse tipo, até a saúde 5.0, que é o uso de todas essas tecnologias acoplada à inteligência artificial e inteligência artificial generativa, que aí é o uso, na verdade, dessas ferramentas, trazendo para a gente uma qualificação do meu diagnóstico, a qualificação do meu tratamento, fazendo, na verdade, com que eu tenha uma saúde cada vez mais personalizada, uma saúde preditiva, uma saúde participativa do paciente. Então, é isso que a gente vem falando e aí trazendo mesmo a saúde de uma forma muito mais efetiva. E a inteligência artificial, as tecnologias, trazendo ferramentas para que eu possa usar o meu tempo de cuidado real, de contato com o paciente. Que interessante. Então, se eu entendi bem, da 3.0 para 4.0 teve uma linha de transformação digital, que foi também uma assim, grande com a internet e algumas capacidades, até computacionais, que puderam acelerar modelos preditivos, coleta de informações dos devices num molde IoT. A medicina começou a se basear em dados cada vez mais. Ela já, ela sempre foi baseada em experiência e dados, mas nesse momento ela conseguiu coletar muito para conseguir montar modelos preditivos, eu diria assim. E agora, então, a 5.0 vem com o advento da generativa para auxílio da hiperpersonalização. Assim, é você conseguir dar muito mais ênfase na individualização. No cuidado cada vez mais personalizado. E o personalizado, ele é desde, por exemplo, um diagnóstico genético, que pode ser da predição de você ficar doente, um diagnóstico genético se você já está doente, qual é o tipo de medicamento ou de tratamento específico para você que tem este perfil genético. Então, é o uso, na verdade, dessa tecnologia para uma medicina mais personalizada, uma medicina mais eficaz no cuidado. Imagino que assim, a gente sabe algumas doenças que são mais impactantes assim quando você fala os nomes delas, né? Por exemplo, um câncer ou algo nesse caminho. Esse tipo de tecnologia visa a ter essa individualização para esse tipo de doença também, provavelmente. A gente já tem usado a inteligência artificial no sentido de eu definir, por exemplo, para quem eu vou usar um determinado tratamento. Então, eu tenho o que a gente pode dizer, uma coisa que a gente tem de uma forma muito específica e efetiva sendo tratada, é o câncer de mama das mulheres, né? Acabamos de sair aí do Outubro Rosa, que é o momento da gente lembrar as mulheres da necessidade do seu autocuidado para tentar fazer o diagnóstico precoce. Mas, por exemplo, eu uso a IA para fazer o diagnóstico genético das famílias que têm uma predisposição a ter o câncer de mama. Quem tem o câncer de mama, eu uso essa avaliação para poder dizer, para esta pessoa com esse tipo de tumor, com esta situação genética, qual é o melhor tratamento? Eu vou precisar usar a quimioterapia associada à radioterapia ou não? Se eu usar a quimioterapia, qual quimioterápico eu vou usar? Para ter o menor efeito colateral, com uma maior efetividade para poder acabar com essa doença. Então, isso tem trazido para a gente, essas ferramentas, uma possibilidade de um cuidado muito mais específico, muito mais eficiente, com menos efeito colateral. Nossa, isso é extraordinário, né? Eu acho que eu sempre penso que a humanidade toda deveria se beneficiar de todas essas inovações tecnológicas da melhor maneira possível. A gente sabe também que é utópico, né? Não é todo mundo, né? A sociedade ainda tem um monte de coisas a serem, né, direcionadas, mas a inovação tecnológica é algo que permite ou consegue cada vez mais reduzir a distância entre esse espaçamento, né? E falando sobre inovação, né? Sobre inovação tecnológica no dia a dia, da execução. Hoje, como é o processo, quando você vê, né, do processo de conseguir adquirir e implementar esse tipo de tecnologia no dia a dia, porque eu imagino que o hospital, né, ou as clínicas, ela tem lá o seu dia a dia uma quantidade exorbitante de necessidades de pacientes, de exames, e você mudar o processo que existe hoje
seja difícil para introduzir algo novo, mas como é o processo dentro da área da saúde para você conseguir inovar? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito bom e é complexo dentro da saúde. Por quê? A saúde ela é muito conservadora no sentido de adotar tecnologias novas. E por quê? Porque a gente lida com vida. E hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast, uma conversa a respeito disso, né, de inteligência artificial em empresas, era uma coisa geral, não da saúde, mas assim, o médico, ele não tem a possibilidade de errar como algumas outras áreas você tem. E aí, o que acontece? O médico, ele não pode acertar 99%. Ele tem que acertar 100%. Porque esse 1% pode significar uma sequela para o meu paciente, pode significar o óbito, pode significar coisas não agradáveis, uma complicação do tratamento. Então, isso faz com que a saúde seja muito conservadora para trazer tecnologias. Então, o médico é uma pessoa conservadora. Para você conseguir convencer um médico a mudar o que ele faz por uma coisa diferente que ele não tem certeza, sendo que aquilo que ele faz está dando certo, é muito difícil. Então, a gente precisa, esse testado dentro da saúde, mesmo dentro do processo administrativo, que talvez pudesse ser mais fácil, ele não é. Porque se eu tiver algum problema, e assim, eu trabalho como testando prontuário eletrônico, testando ferramentas novas digitais, quantas vezes essas coisas elas nos dão problema? E assim, eu vou citar, por exemplo, assim, eu tenho usado no consultório, aí falando um pouco de tecnologia, a gente tem tecnologias para a nossa parte administrativa do consultório, para a parte administrativa do hospital, tem a parte de tecnologia para o cuidado do meu paciente, seja para definição de tratamento, para cirurgias. Então, assim, a gente tem usado ferramentas que nos auxiliam no processo administrativo. Por exemplo, consultório, hospital e mesmo operadores de saúde, em que eu consigo automatizar a minha conversa com o cliente. Então, eu coloco uma ferramenta de chatbot ou uma ferramenta com um chatbot já generativo, usando inteligência artificial generativa para conversar com o cliente, seja ele cliente-paciente, seja ele cliente da operadora de saúde, do plano ou do meu consultório, para agendar consulta, para tirar uma dúvida, para uma segunda via de boleto, para um processo administrativo, para olhar um contrato, para pedir uma informação, para olhar uma guia de uma senha de um procedimento que precisa fazer, de um exame. Então, a gente tem todas essas coisas acontecendo. Ela já tem algumas ferramentas que já estão muito maduras. Mas entre eu sair do papel em que eu anoto, eu vejo aqui, eu ligo para o meu paciente e falo, amanhã você tem consulta com a doutora Mafê. Você vem na consulta? Aí o paciente fala, nossa, é verdade, é amanhã. Então, assim, entre sair disso e automatizar tudo e eu só olhar o final daquele processo, ainda existe um receio. Mas isso traz, na verdade, um conforto. E essa ferramenta, por exemplo, de automatização dessas coisas, pode trazer o meu atendente. Não é que eu vou precisar de menos secretárias no meu consultório. Não, as secretárias vão ter outra função. E eu falo que tem assim, eu já testei várias plataformas, eu tenho olhado, e tem uma delas que, na verdade, diminuiu o número de no-show para, assim, a gente tem um no-show que gira em torno de 30% na saúde. Seja exame, seja consulta. Ele é muito, imagina, de cada 10 pacientes, 3 não vêm, 2,5, é muito complicado, porque outros deixaram de ser atendidos. Exato. Então, você consegue organizar esse processo, e a minha secretária, por exemplo, ela não vai mais precisar ficar lá ligando, porque isso é automático, mas quando o paciente chegar, ela consegue dar uma atenção, tirar uma dúvida e organizar o processo do cuidado, seja no consultório, quando chegou, seja para dentro do hospital, não tem mais aquela fila para fazer check-in, para fazer interação, nada. Uma parte dele foi feita de forma automática, antes do paciente chegar no hospital, e aí você só faz... E esse atendente, essa secretária, ela passa a ser um concierge. Então, passa a ser ter uma outra função, a história do humano cuidando do humano. Então, a tecnologia, ela automatiza alguns processos para você melhorar tech to... Como é que era lá? To touch. Então, você usa a tecnologia para você ter tempo para o cuidado. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu vejo a tecnologia como agregando. Esse processo, e o processo da inovação, mas bem no começo, quando você comentou, você falou uma coisa importante, que você viveu um momento que a tecnologia estava suportando a sua tomada de decisão. E isso é importante, né? No processo de inovação, como você falou, os médicos não podem errar, é 100%. Então, assim, a tecnologia sempre auxilia no processo de decisão, mas
a tomada de decisão final, a responsabilidade, a execução é do humano. O humano executa, ele toma as decisões com base em que algumas capacidades estão dando para ele outros pontos de visão, outras óticas do como ele pode observar o todo para um paciente, para uma execução. Então, processo de inovação. Eu lembro, eu participei de várias células do Hacking Health há anos atrás, quase abri a célula do Hacking Health em Campinas, num período, eu e um colega. Sempre gostei muito da área da saúde, tecnologia e saúde, mas eu lembro que a adoção por um período era muito difícil, porque realmente na área da saúde, de tecnologia, em alguns pontos, porque os médicos ficavam receosos, né? Em todo aquele processo, se ele podia confiar totalmente ou não dentro da tecnologia e quanto seria dessa responsabilidade. Então, eu imagino que na saúde 5.0, essa linha de governança de inteligência artificial, governança dos dados, saber das tecnologias que estão sendo aplicadas, né? Um centro, um comitê dentro dos hospitais ou das clínicas, ou de quem esteja assumindo e colocando aquela tecnologia lá dentro, vai ter que entender bem da onde foi ensinada aquela IA, qual material ela está utilizando, se ela não está alucinando, se ela não está fazendo, tudo isso deve ser muito bem aplicado, né? Eu acho que esse é um grande... É um nó que a gente está tentando desfazer para conseguir que essa linha seja de uma forma muito, muito bacana mesmo e que a gente consiga, né? Usar a IA para tomada de decisão já tem vários exemplos. A gente tem isso dentro da radiologia há muitos anos já, que é a interpretação do exame radiológico, seja ele ultrassom, tomografia, ressonância, em que a IA vai lá, olha, e ela não dá o diagnóstico, mas ela diz, isto não é normal. E aí, quando não é normal, vem para o médico olhar e falar assim, isto não é normal, o que é? Algumas IAs hoje estão até, na verdade, sugerindo diagnósticos, mas esse último final, ele é médico. E eu acho que este caminho está correto. E acho que este é o caminho bom do uso da tecnologia, né? E agora a gente tem IAs que avaliam exames de laboratório. Inclusive, tem uma ferramenta que ela é muito interessante, voltando a falar de câncer de mama. A gente tem uma startup brasileira que ela fez um processo de avaliação de hemogramas. Hemograma é um exame que todo mundo tem, faz no mínimo uma vez, 2 vezes no ano, né? E eles conseguiram definir um padrão de mulheres que poderiam ter câncer de mama avaliando o hemograma. Impressionante. Olha isso. Você quer uma coisa que ela pode trazer o benefício? Então, ao invés de eu fazer mamografia todos os anos para a mulher, que eu não estou dizendo que ele é incômodo de fazer, mas não é tanto. Mas, assim, o exame de sangue que eu fiz para o cardiologista, para a GO, para a endócrino ou para o clínico geral, que, assim, a gente precisa mesmo voltar a ter o nosso médico geral, não o médico por órgãos e por sistemas, ele pode me dar uma pista de que tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí, essa mulher vai fazer os exames todos de uma forma específica. Então, será que eu preciso de mamografia e ultrassom de mama para todas as mulheres, todos os anos, em toda a faixa etária? Ou aquele hemograma que ele é usado para várias coisas, ele vai me dizer, nossa, esta mulher é aquela que precisa fazer o exame. Tem aí um percentual, probabilidade. Exatamente. Então, vamos fazer mais exames, vamos fazer mais... Nesta pessoa. E esta outra, não é que ela não vai fazer, mas ela vai fazer com uma outra periodicidade, com outro olhar. Então, eu vejo a tecnologia agregando esse tipo de situação de personalização. Eu espero que a tecnologia ajude muito, assim, realmente, as pessoas entenderem o quão elas estão mais próximas à cura, à execução e estarem, né, muito mais... Tudo isso que a gente viveu nesses últimos anos, com todas essas validações e métricas, só tende a ajudar. Vou te contar uma coisa agora, pessoal. Eu estou em remissão há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais. Eu fui diagnosticado com câncer de próstata em fevereiro do ano passado. Fiz a cirurgia, estou continuando, faço meus exames, tudo bem. Mas isso só foi possível no exame de sangue, saiu um PSA alterado, fiz uma validação, fui passar pelas outras validações e hoje
graças a Deus, num momento a possibilidade de cura é muito grande, né? Então, é assim que a gente caminha. Então, por isso que eu vejo que tecnologia tem que ser aplicada efetivamente no indivíduo e de maneira individual, e as pessoas têm que perder o medo. Hoje eu fico muito mais confiante em fazer um exame, sabendo que a tecnologia vai auxiliar o médico nessas tomadas de decisão e os próximos passos a serem. E é isso mesmo. E aí, assim, mesmo o câncer de próstata, ele também tem um fator genético que vai direcionar o melhor tratamento. Então, tem algumas coisas que eu vejo isso como agregar, na verdade, para o tratamento. E aí eu espero que vocês, tecnólogos, nos ajudem nesse processo, porque a gente tem que trabalhar junto para essas definições. E eu vejo coisas muito interessantes acontecendo. E eu entendo que, assim, aqui no nosso país a gente tem uma limitação, às vezes, de recursos, de processos, que a gente tem várias coisas dentro da saúde aí para organizar, ou tem várias prioridades, e a gente tem Brasis muito diferentes, e às vezes dentro da própria nossa cidade, da nossa região, não precisamos nem ir para muito longe, nem muito para o interior, mas eu vejo a tecnologia como ela podendo trazer acesso, né? Eu, assim, durante a pandemia, eu fiz muita teleconsulta, não necessariamente de pediatria e cirurgia pediátrica, mas poder ajudar o processo. A gente tinha uma demanda muito grande de pacientes que estavam sem atendimento. O ano passado, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul também. E eu tenho algumas experiências, assim, muito interessantes. Eu lembro que eu atendi uma pessoa que estava numa ilha lá perto de Curitiba. E que ele tinha um problema no pé, porque ele tinha machucado o pé, porque, assim, ele andava descalço na ilha. Foi fazer não sei o quê, machucou o pé, fez uma lesão. E aí ele já tinha ido para a terra, do jeito que eles falam, né? Deu um tratamento para ele, voltou, mas ele não tinha como voltar para a terra de novo. E ele fez uma teleconsulta. Como ele tinha o plano de saúde que é o trabalho, permitiu, ele fez uma teleconsulta comigo. Eu falei, nossa, que interessante, né? E assim, a cena, de onde ele estava, dentro da casa. E aí eu tinha marcado um retorno com ele para o outro dia, para uns dias seguintes. E ele não entrou na teleconsulta. E eu fiquei lá esperando, e nada. Eu falei, tá bom, né? Eu acho que ele marcou errado. Aí, passou uns dias, ele entrou em contato e falou assim, doutora, desculpa. Sabe o que foi? Eu tava sem energia e internet na ilha. E aí eu não consegui, mas tô voltando hoje só para contar. Então, assim, a história da tecnologia que aproximou. Que é uma infraestrutura necessária para a tecnologia. Então, mas assim, eu consegui cuidar de uma pessoa que estava num lugar que não tinha acesso. E assim, foi efetivo. Teve dia, o problema, né? A gente olha a pirâmide de Maslow, eu adoro a pirâmide de Maslow, eu adoro. E aí a gente olha a pirâmide de Maslow, aí a hora que a gente vê embaixo, assim, não tem mais jeito de a gente conseguir cuidar da nossa vida pensando em todo o grau de evolução, né? Segurança, autoestima e todas as coisas. Se a gente não tem Wi-Fi, e se a gente não tem o battery? Já dizia Dr. Daniel, e é isso mesmo, né? Então, a gente precisa de todas essas coisas agora para o cuidado. Né? Então, pode ter uma distância, mas tem um cuidado, e aí a tecnologia aproxima e ela possibilita. Então, eu acredito demais na tecnologia para levar acesso e para levar cuidado, de verdade. A pandemia me mostrou isso. Eu pude cuidar de pacientes. E aí eu vou contar também, assim, a gente sempre tem história, né? Médico vive muitas coisas, e assim, eu lembro de uma senhora que eu ajudei a cuidar, na verdade, ela é mãe e tia de médicos muito próximos, em que ela teve um Covid complicado, e ela acabou tendo algumas coisas, e eu fui a última pessoa que conversou com ela. Porque eu tinha um contato, e ela me mandava mensagem, a gente conversava por WhatsApp, e ela falou assim, doutor, eu não tô bem, eu tô muito cansada, e eles vão me entubar. E eu vou ter que ir para ventilação mecânica. Aí eu falei para ela, fica tranquila que a gente vai cuidar. Fui conversando com ela, ela foi trocando mensagem. E de repente ela falou, doutora, daqui a pouco eles vão entrar aqui no meu quarto para isso. E de repente ela parou de conversar comigo. Então, assim, a tecnologia, ela me aproximou. E eu pude, naquele momento, conversar. E eu fui a última pessoa que conversou com ela, tirando o médico que falou, né, vamos agora fazer o seu remédio. Mas, assim, eu fui a última pessoa que conversou com ela. Então, a história da tecnologia que aproxima foi o WhatsApp, mas foi
um processo de conversa. É o que permitiu. Que permitiu. Não teria, se não teria permitido. E a gente pode usar essa tecnologia de conversa para muitas coisas. E a gente pode fazer com isso, e aí voltando um pouquinho aí, falando de medicina preventiva, de medicina personalizada, o paciente com o seu agente de cuidado, é uma coisa que a gente tem falado muito, né? O paciente como agente da sua saúde, do seu cuidado. Essas ferramentas, elas estão aí. A gente constrói agentes os multiagentes, os agentes específicos de orientação para o paciente. Pode ser saúde mental, fisioterapia, psicologia, para qualquer coisa, para o cuidado, para o autocuidado de uma forma muito específica. E estão lá 24/7, né? Nossa. Então, assim, se precisar vir para o humano, é que nem vocês aqui, que tem um back-office, para o pessoal que precisa. 24% pelas máquinas. A gente é a saúde das máquinas aqui. E aí tem esse processo, vai ter lá alguém, mas eu não preciso uma equipe grande, mas que vai. Com essas coisas você constrói cuidado, né? Então eu vejo a tecnologia podendo. E a gente precisa, e aí agora, assim, como é que a gente faz para implementar? Eu já vou adiantar a pergunta que você ia fazer para mim. Como é que a gente coloca tudo isso dentro da saúde? Primeiro, eu preciso convencer alguns médicos de que isso funciona, que ele pode acreditar. Sociedade Americana de Telemedicina, a OHA, a palavra deles é trust. Por quê? Porque eu preciso confiar e achar que isso vai dar certo. Não tem jeito. E eu preciso convencer os médicos que isto funciona. E eu vejo, assim, os meus amigos médicos que têm receio do uso da tecnologia, têm medo mesmo, tá? Tem medo. Por quê? Porque aquilo vai dar certo, aquilo vai me trazer... qual que é o atrito, né? Vai melhorar o processo? Não vai? Mas quando usa, você não quer voltar atrás. Você quer incorporar aquilo ao seu cuidado. E eu vejo isso também do lado do paciente. O paciente, quando usa alguma ferramenta que deu certo, ele também não quer largar mais. Então, a gente precisa trabalhar com a confiança e precisa trabalhar com a perda do medo. Para mim, são duas coisas que elas são importantes na incorporação. E aí, a indústria da tecnologia me ajudar a criar coisas que realmente tragam valor. Porque tem muitas ferramentas que elas são lindas, mas que efetivamente não trazem efetividade nenhuma. Então, assim, a gente tem alguns trabalhos publicados, McKinsey, Gartner agora, recentes desse ano, falando da IA, que, assim, 5% dos trabalhos com IA generativos, eles são de forma específica e trouxeram algum valor, algum ROI verdadeiro. Então, assim... Super importante isso. E aí, se de cada 100, 5 dão certo, por quê? Qual foi? Eu escolhi a IA errada, ou eu escolhi o problema errado, ou aquilo não era um problema, eu criei uma solução que não... É o processo para eu fazer essa escolha da maneira correta. Eu acho que essas coisas para a saúde, elas pegam, porque a gente precisa otimizar o nosso recurso, eu preciso saber para aquilo que eu fiz, a história da confiança, de não ter medo, e essa coisa específica. Eu queria fazer um gancho sobre a confiança, principalmente do lado do paciente. Sim. Porque o paciente, para ter confiança, ele está também liberando as informações pessoais dele. E tem uma linha de privacidade hoje muito tênue aí. Algumas pessoas acham que tudo é uma teoria da conspiração, outras permitem porque veem que aquilo vai ter uma melhoria para a vida dela. Como está sendo tratado hoje ou como você vê que vai ser tratado as informações pessoais e o tratamento da privacidade dessas informações pessoais dos pacientes? E eu acho que esse é uma situação muito sensível dentro da saúde. Diferente aí a gente está falando do Open Health. Dentro fazendo uma analogia com o Open Finance, os nossos dados bancários, essas coisas, eles estão todos lá, né? O nosso ministério, o nosso governo sabe tudo o que acontece com a gente, para onde a gente foi, o que a gente fez. Assim, quanto eu gastei no meu cartão de crédito, se eu fui... Eles têm toda a informação, toda. Eles podem fazer o que eles quiserem. E é uma coisa de finanças. Agora, saúde tem coisas que elas são muito específicas. Você contou uma parte da sua história, do seu problema. Mas, assim, às vezes as pessoas não querem contar nem coisas mais simples. Tem algumas coisas que ainda são alguns tabus, que é a história do paciente que tem HIV positivo, que é o paciente que tem alguma doença infecto-contagiosa diferente, os pacientes que têm... aí uma coisa que tem acontecido demais, e assim,
aumentou, não é só uma percepção e nem alguém que criou essa indústria, que são os pacientes com TEA, que é o transtorno do espectro autista, que algumas famílias, elas não... você vê que aquela família tem um problema, você vê que aquela criança é diferente, mas esse diagnóstico, a família não consegue incorporar. Então, como é que eu pego esse diagnóstico e eu vou trabalhar? Para quem vai ficar sabendo? Como é que eu faço? Por mais que a gente use dados anonimizados. Então, assim, eu vejo com uma grande preocupação. A gente precisa de dados para tomar decisão, mas a gente tem que tomar cuidado para onde vai. E aí é o grande problema de usar as inteligências artificiais abertas, não vagas, para tomada de decisão. Por isso que eu acho que a gente precisa pensar muito bem que tipo de IA para quê. E a gente tem que respeitar essas situações. Tem uma coisa que a gente chama de saúde na palma da mão, que são os aplicativos de saúde em que você coloca os seus dados lá. Sejam dados de saúde, dados pessoais gerais, peso, altura, IMC, se você tem alguma patologia ou não. E algumas coisas que elas são mais específicas, né? Que às vezes você pode ter essas situações que às vezes... eu acho que a gente tem que entender cada indivíduo, o que ele quer contar dele, o que ele não quer, o quanto aquilo importa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses dados. Por exemplo, se alguém conseguir a senha do meu celular, ele vai saber a minha vida pessoal, no sentido de finança, de não sei o que, vai, porque tudo é biometria, é o dedo e esse negócio vai, mas ele também tem os meus dados de saúde, tem os meus últimos exames de laboratório, de radiologia que estão aqui, não notados. Então, assim, é muito importante, inclusive, a gente precisa tomar cuidado com a história da cibersegurança desde aqui, né, de coisas que são, às vezes, muito pequenas. Mas eu vejo isso como uma preocupação e a gente precisa ter cuidado com isso. E saber para que a gente vai usar os dados, em que momento, e o que isso vai agregar para a tomada de decisão, seja eu médico para poder cuidar do meu paciente, quais são os dados que ele quer que eu saiba. Você comentando, até me surgiu uma outra... Eu comecei... porque nesse ano a gente participou de alguns eventos que foram sobre o mercado de trabalho, mas num viés geracional, sobre as gerações, como o pessoal apoia. E eu fiquei pensando agora sobre o paciente também, sobre as gerações, em como cada paciente da minha idade, que tem quase 50 anos, e outros pacientes mais novos, como eles vão até a medicina e como eles estão utilizando a IA que é aberta para não ir até o... Complexo. Isso deve ser bem... No momento deve estar sendo... Porque assim, muita gente deve falar, ChatGPT, me fale o que eu tenho. Eu tô com dor de cabeça, tenho... daí sai lá um resumo, geralmente ele fala, mais procure seu médico, eu falo, não, mas acho que é isso mesmo, não vou no médico. Então, eu vejo assim, cada geração usa a tecnologia de uma forma. Meus pais têm mais de 80 anos, eles usam. Meu pai não sai de celular para quê? Para ver vídeo no YouTube de coisas que ele gosta, de comida, do churrasco, de algumas coisas, do futebol, do esporte. A minha mãe usa para algumas outras coisas. Eles usam um pouco para conversar, quer dizer, conversa da família, dos amigos. Ele aproxima coisas que estão longe. Mas, assim, a minha mãe liga no consultório para marcar a consulta dela. Mesmo aquele consultório tendo um WhatsApp, ela liga. Na verdade, ela vai até lá. Muitas vezes, tô passando aqui perto, para o carro, arruma um lugar, desce, vai lá, olha, preciso de uma consulta com o doutor fulano. Mas assim, é minha tia, são pessoas que eu conheço dessa faixa etária, 70 a mais, que acabam fazendo. E aí você tem uma interação com a tecnologia, eu acho que a minha geração, mais ou menos a sua idade, um pouquinho mais, ainda tem um receio, usa para algumas coisas e para outras não usa. Mas, assim, a geração dos 20, 30 anos, tem jeito. E é só assim, e a gente tem que adaptar o cuidado da saúde, olhando para todas essas faixas etárias, para todos esses perfis de pessoa. Então, assim, como é que eu cuido de cada uma das pessoas com qual tecnologia? E isso é uma coisa que ela é muito importante, muito importante. Importantíssimo mesmo. Eu fiquei, na hora que a gente estava conversando, eu fiquei pensando nisso, privacidade, geração, tecnologia, né? São tantas frentes que a gente precisa se preocupar com todas. E eu lembro uma aula que eu tenho dado aula para alguns alunos de medicina, para contar de tecnologias, de coisas acontecendo, e tem a história dos exames genéticos, que fazem, na verdade,
não quando a pessoa está doente, mas a possibilidade de, né? Tem alguns exames, eu já fiz, você já fez o seu? Não, eu pensei em fazer, porque eu vi que tem alguns laboratórios aqui, Sim. né, você vai lá, acho que coleta Na verdade, sangue, saliva, eles mandam um kit para sua casa, você envia o kit de volta, eles fazem toda a análise. Né? Então, assim, isso dentro da medicina dos P's, né? Pensando aí na saúde 5.0, mas tem algumas coisas para a gente pensar, e agora falando um pouquinho do lado individualizado e do lado ético, né? Então, eu fiz o meu teste genético e para mim foi super interessante, porque primeiro vi que eu sou uma pessoa normal, não tenho predisposição a nenhuma doença mais importante. Eu descobri que eu não preciso diminuir muito o meu carbo para emagrecer. Peguei peso, isso foi ótimo. Acho que é melhor eu não fazer esse exame. Mas aí eu vi que eu tenho, assim, eu não tenho nada muito importante dentro de umas coisas, fazer as coisas de uma maneira, prevenção de uma maneira normal, como se fosse a população total. Mas nesse mesmo momento, eu tenho uma amiga, e assim, quando eu comprei o teste, o kit, ele era uma promoção, compre 2 e pague 1. E eu tava almoçando com uma amiga, e ela falou assim, nossa, eu quero. Mas assim, aí olhando essa história, ela nunca fez o teste dela. Por quê? Porque dentro da lista das patologias, uma delas é o diagnóstico da probabilidade de ter doença de Alzheimer. E a mãe dela estava começando o processo demencial de Alzheimer. E ela falou para mim, ficou na gaveta. Porque eu não quero. Seu coragem. Eu não quero. Sabe, Então, assim, tá errado? Não. Eu não tenho Alzheimer na minha família, então para mim tudo bem, eu não pensei. Mas ela teve a coragem, não teve, tá tudo certo. Eu acho que se eu tivesse a minha mãe com Alzheimer, eu não teria feito. Ou eu teria pedido, por favor, exclua isto do relatório que você vai me dar, porque talvez eu não queira saber. A primeira vez que eu ouvi essa conversa foi com um professor, na verdade, do Fleury, e ele dizia que dentro da mesa de discussão, ele falou assim, eu fiz o meu, uma das pessoas da mesa, eu detectei que eu tenho um problema ocular, que eu posso, na verdade, evitar a cegueira usando uma vitamina, um suplemento X lá, mas eu não fiz da minha filha e não vou fazer. Então, assim, o quanto isso também tem um outro lado, né, de você poder olhar para essas coisas. Mas eu acho que tem um lado de você, por exemplo, assim, mesmo que eu soubesse que eu poderia ter Alzheimer, a gente tem coisas para fazer. Ou para você cuidar, ou para retardar o início da doença, ou fazer um diagnóstico precoce de uma patologia. Lá também tem uma lista de patologias de probabilidade de alguns tumores. E também tem uma outra coisa, por exemplo, que a gente vincula a medicação. A história da medicina personalizada, com o uso de medicamentos. Tem alguns medicamentos em que você tem uma predisposição genética, tem um maior número de efeito colateral daquele medicamento. A minha família tem, eu sei por quê, porque meu pai tomou um medicamento para tratamento de aumento de colesterol, triglicéridos, essas coisas, e ele teve efeito colateral. E o meu exame já detectou isso, quer dizer, então eu não preciso tomar remédio, que é de primeira linha, ter o efeito colateral e meu cardiologista falar, não vai tomar, vamos trocar. Não, eu já vou por remédio de segunda linha, aquele que não tem efeito colateral. Então é uma coisa simples, mas que pode ajudar. Então assim, eu médico preciso olhar para esse teste genético e falar, confio nele, é verdadeiro e eu vou cuidar do meu paciente com isso. Então, são coisas que estão na nossa mão, que a gente pode usar. E eu tenho esses exames que eles são gerais, mas eu tenho exames muito específicos para patologias raras, que então eu vou conseguir avaliar algumas mutações genéticas que eu vou prevenir coisas mais complexas para frente na vida, e eu posso usar isso como ferramenta de cuidado. Né? Então, assim, tem desde os testes mais simples, tem os mais complexos e específicos, mas que pode olhar. E aí você pode detectar e você define o tratamento, define o processo de prevenção, de diagnóstico precoce, né? Eu acho que são coisas que elas podem trazer pra gente, coisas maravilhosas de cuidado. Com certeza. E o que eu acho que, num resumo de tudo isso, é que, assim, tudo isso acontece porque a tecnologia evoluiu, né? E que a gente se permitiu a trabalhar com dados, a gente se permitiu a construir novas e fazer inovação com a tecnologia, na área da saúde com a tecnologia, com essas linhas de informação. Mas testar, então, testar também. A gente está falando de medicina, então ciência, probabilidade,
né, testes, hipóteses, tudo, né, muito evoluído nesses últimos tempos. Doutora, muito obrigado. Tem uma última mensagem na linha de inovação, algo que você queira falar, ou sobre tecnologia e saúde para a gente, uma mensagem final? Eu acho que, assim, a saúde precisa muito das parcerias com os tecnólogos, com vocês que entendem de dados, de processos, para que a gente possa fazer um cuidado melhor das pessoas. E a gente precisa acreditar na possibilidade, a gente precisa testar dentro dos processos, mas eu acredito que a tecnologia, ela é complementar àquilo que a gente faz do cuidado. Né? Quem trabalha com saúde tem que entender que tem um propósito de vida. Que o propósito de vida é cuidar das pessoas. Cuidar. Seja que é cuidar. Então, aí é o Tech Care. Então, eu acho que é isso. A gente precisa, na verdade, trazer a tecnologia para melhorar o cuidado. Eu acho que é isso. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês assistirem, participarem aqui do nosso podcast e até a próxima. Se você tem interesse em conteúdos de negócios e tecnologia, se inscreva no canal, curta e compartilhe.